Já no Rio de Janeiro, a diretoria do Flamengo decidiu que Gabigol segue afastado e não enfrentará o Cuiabá amanhã na Arena Pantanal. Mesmo após reunião com Marcos Braz, Gabigol segue afastado no Flamengo e não vai ser relacionado para a partida contra o Cuiabá nessa quarta-feira. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte de jogo aberto, né? Renata Fã, News comentando tudo sobre o Flamengo, né? Vai falar sobre o caso do Gabigol, que está afastado mais uma vez. Nesse dia fala também sobre novos reforços do Mengão, como Vitor Roque, né? Arthur Cabral e tudo mais nesse vídeo. Assista ao final e não perca nada sobre o Flamengo aqui, galera. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com um vídeo. Gabigol, Gabigol, Gabigol. Mais um jogo barrado pelo Flamengo. Não estará disponível para atuar contra o Cuiabá. Problemas para o Felipe Luiz. E o atacante deve voltar contra o Fortaleza. Deve, não é certo. Depois de todos os desentendimentos envolvendo o nome de Gabriel Barbosa e a diretoria do Flamengo, o atacante vai continuar fora da lista de relacionados para o jogo contra o Cuiabá, amanhã, na Arena Pantanal. A decisão se mantém após o jogador ter se queixado de ser substituído na final da Copa do Brasil. Além do mal-estar criado no vestiário durante a decisão, Gabriel também promoveu uma festa em particular paralela à do clube para comemorar o título, além de anunciar que não permaneceria no Flamengo em 2025. A primeira punição foi aplicada na partida também contra o Atlético Mineiro, mas pelo Brasileirão. O jogador até chegou a ir ao gramado e ao vestiário fazer companhia aos companheiros, mas assistiu ao jogo de um camarote. Após o ocorrido, Gabriel e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, tiveram uma reunião com duração de 30 minutos no Ninho do Urubu, na reapresentação do elenco no último sábado. A ideia era criar dias mais tranquilos para o fim de contrato do ídolo no Flamengo. Apesar de seguir fora do jogo de amanhã, Gabriel participa das atividades no centro de treinamento e há uma expectativa de que na próxima rodada contra o Fortaleza, ele volte a ganhar espaço na lista de relacionados. Existe a possibilidade do atacante ganhar também uma partida de despedida no último jogo da temporada contra o Vitória no Maracanã. Voltando os holofotes para o jogo de amanhã, Felipe Luiz tem muitos problemas para resolver. A lista de desfalques é longa. Além de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique também é baixa no ataque. O atacante cumpre suspensão pela solada em Mateuzinho na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo tenta um recurso. Luiz Araújo, mesmo recuperado de uma fratura na cartilagem do joelho, segue treinando em separado e também não viaja. De La Cruz vai ser reavaliado no treino de hoje. Mesmo que vá para o Mato Grosso, terá poucos minutos à disposição. Por último, Eric Pulgar, cortado da seleção chilena, com um incômodo muscular, também seguirá de fora. Em meio a tantos desfalques, o rubro-negro entra em campo às 7 da noite desta quarta, ocupando o quarto lugar com 59 pontos, e com a vida já definida na temporada, a missão agora é apenas fechar o ano na melhor posição possível. Tô gostando muito do trabalho do Felipe Luiz, não é por causa do título, é pela metodologia. Quero falar de Série B. Flamengo, Pedro Henrique Torre, vai contar pra gente como foi o debate dos, posso chamar assim, os presidenciáveis do Flamengo? Presidenciáveis, né? Rubro-negros, no debate ontem transmitido aqui pela ESPN. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Nesta segunda-feira, aqui nos estúdios da ESPN em São Paulo, foi realizado o debate entre os presidenciáveis do Flamengo, os 3 candidatos que vão concorrer à presidência do clube no dia 9 de dezembro, na Gávea, no Rio de Janeiro. Maurício Gomes de Matos, Luiz Eduardo Batista, o BAP e Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação. Todos eles concorrem para suceder o atual presidente Rodolfo Landim, que já está em seu 2º mandato e não pode concorrer a um terceiro. Os candidatos tiveram 4 blocos, com quase 2 horas de programa,
para debater diversos temas gerais sobre o clube, especificamente sobre futebol, falaram bastante sobre estádio, SAF, responderam perguntas de redes sociais, também do jornalista Paulo Calçade. Foi muito bom, mas a gente pôde apresentar o nosso trabalho, a gente pôde apresentar o que a gente fez, o que a gente pretende fazer, tudo que a gente é capaz, a gente entregou e a gente vai fazer muito mais. Foi bom porque a gente tem que apresentar para a nação, a gente tem que se expor e apresentar para a nação quem somos nós. A gente está aqui para mostrar para as pessoas que esse time é bom e que um time bom não se mexe. A eleição mais importante da história do Flamengo. Vai versar sobre um estádio que nós vamos construir, vai falar sobre profissionalismo, nós vamos implementar no futebol, em todos os esportes, em todos os certames do clube. Vai também resgatar o nosso DNA. Eu acho que para o torcedor que está em casa, para o sócio do clube, está muito claro quem não quer mudar absolutamente nada e quem quer ficar no passado e quem está preocupado em construir um clube maior e melhor no futuro. Somos 45 milhões, é muita responsabilidade e a gente quer levar o Flamengo a patamares nunca antes vistos. O debate foi mediado pela apresentadora Gláucia Santiago. Todos puderam expor as suas ideias em 4 blocos. Foi bem importante. A eleição do Flamengo ocorre no dia 9 de dezembro, na Gávea, colégio eleitoral de cerca de 6 mil sócios, mas tradicionalmente cerca de 30% a 40% desse total aparece de fato para votar. Então, uma eleição bem reduzida ali no número de votantes. O próximo presidente do Flamengo, que vai suceder Rodolfo Landim, vai comandar o clube no próximo triênio, 2025, 2026 e 2027. Boa, Pedro Henrique Torre, na linda redação ESPN, trazendo tudo do debate. Como sempre, muito bem conduzido por Gláucia Santiago, do interior paulista para o mundo. Amigos e amiga, Natália Ferrão, professor Celso, Rafael Prats, quem for eleito agora no início de dezembro, terá quais objetivos, quais os principais desafios do futuro presidente do Flamengo? Professor Celso. Dizem que é mais difícil do que chegar no topo é se manter no topo, né? Esse é o grande desafio da próxima gestão, seja de oposição, e Maurício corre mais por fora. A oposição do BAP é uma oposição que até outro dia era a situação. Então, manter esse status que o Flamengo tem hoje, né? Do ponto de vista de administração, do ponto de vista financeiro. Houve uma evolução do Bandeira para cá. O Bandeira pavimentou um caminho, primeiro saneando as contas do Flamengo, né? E depois, num segundo momento, alcançando aquelas conquistas que um dia eram cobradas lá no começo desse trabalho. O Flamengo era muito cobrado pelas conquistas em campo. Depois elas vieram. Agora é um trabalho de pavimentação, manutenção. Tem a questão do estádio, eu acho que é um ponto importante, foi muito falado ontem também. Como vai ser não só erguer o estádio, mas manter esse estádio, qual vai ser o processo, qual vai ser a logística ali para o Flamengo manter o estádio. Então tem os dois lados. É mais um trabalho de manutenção, ao contrário de outros clubes do Brasil, não é uma questão de salvação. Eu diria, professor, os clubes brasileiros tem que ser salvo, o Flamengo não. Entre esses objetivos, eu colocaria ter um departamento de futebol mais organizado, mais profissional, para andar ao lado dessas boas finanças, de todo esse dinheiro que tem o Flamengo, de todo esse poder de contratação que tem o Flamengo, sempre disputando títulos e vencendo alguns nos últimos anos, mas ter um departamento de futebol mais profissional e mais organizado. Você concorda, Prats? Concordo, e me parece que os 3 candidatos pensam de maneira muito parecida nessa situação, né? Claro que o Dunche é o candidato apoiado pela atual diretoria, pelo atual presidente, que é o Rodolfo Landim. Por mais que tenha ali oposição, os 3, obviamente, concordam que o clube, pelo investimento que tem, pelas receitas que tem, ele pode ser mais profissional. É aquela história. Ganhar os títulos que o Flamengo ganhou, claro que são importantes, muito importantes, né? Mas é possível ganhar ainda mais e ganhar talvez ainda melhor. Esse é um desafio do próximo presidente do Flamengo, né? Por mais que a gente tenha visto ontem, obviamente, ataques à atual gestão, ataques de quem apoia, de quem é contrário, os 3 me parece que concordaram muito nesse sentido, de que, olha, pela situação do Flamengo, o que já está bom pode ficar ainda melhor. Você não pode se contentar, às vezes, ganhou 13, pode ganhar 15, ganhou 15, tem que ganhar 18, porque tem condição para isso. E é um desafio dos
dos 3 candidatos do próximo que vai ser eleito pelos sócios em dezembro. Mas essa profissionalização passa pelo calcanhar de Aquiles, né? Que é a questão política do Flamengo. Sim. O Flamengo é um bicho de 7 cabeças e tem que resolver esse dó. Claro que os 3 em campanha não poderão tocar muito efetivamente nisso, porque para chegar lá eles precisam da política, e a política do Flamengo que causa esse descompasso entre algo que deveria ser mais profissional e não é, porque ainda é um clube. O Flamengo tem uma cabeça ainda muito do sistema do clube social, né? Isso atrapalha. Basta você ver número de votantes, tem toda uma questão aí. O Flamengo precisava de uma representatividade muito maior do que a que tem em número de votantes. Eu acho que todos os clubes do Brasil, o Inter em Porto Alegre está se aproximando disso. O Inter é um clube que hoje tem uma representatividade nas suas eleições mais próxima do que seria a ideal. Mas isso vai ter que ficar para as próximas eleições. Talvez até com um deles no poder, né? Natália Ferrão. Eu acho que a gente bate muito nessa questão da profissionalização, né? O futebol precisa disso. E ainda não é só no Flamengo, em qualquer clube, precisa. Cada vez mais o futebol se torna um negócio, se tornou um negócio, se tornou muito dinheiro envolvido, muita questão comercial, virou business, totalmente. Então você precisa ter pessoas qualificadas para fazer um planejamento de futebol correto, para que não seja... O Flamengo ele ganhou alguns títulos, apesar do planejamento equivocado. De você ter ali algumas dificuldades administrativas, porque tinham bons valores, tinha um bom elenco. Só que quando isso começou a dificultar um pouco na temporada, porque outros clubes se organizaram e começaram a bater de frente também, aí a coisa ficou complicada. Então, profissionalizar o seu departamento de futebol, para que o planejamento de futebol seja mais perto daquilo do ideal para uma temporada, ou planejamento a médio e longo prazo, eu acho que esse é o ponto principal para o Flamengo a partir de agora com essas eleições. Por falar em muito dinheiro, quem deu entrevista, quem falou foi o John Tech. Cara, é a informação que tem aí, eu trazendo aqui do torcidaflamengo.com.br, está em outros canais, né? Também, por exemplo, no Terra, aqui também está essa informação, que o Gabigol não deve mais jogar pelo Flamengo em 2024. Decisão tomada em definitivo. Ele não será mais relacionado para os jogos do Flamengo agora em 2024 e nem deve ter jogo de despedida. Isso de acordo com o portal Terra aqui, né, cara? Segundo a informação, né, a publicação, o destino do Gabigol parece ter chegado ao ponto final antes mesmo do término oficial de contrato. Lembrando que o contrato dele acaba em 31 de dezembro. E de acordo com informações exclusivas obtidas pelo portal Léo Dias, o atacante não será relacionado para as últimas partidas aí do time na temporada. No último sábado, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT do Ninho do Urubu para dar início à preparação do jogo contra o Cuiabá, marcado para a próxima quarta-feira, dia 20, tá? Durante o retorno aos treinos, o Gabigol se reuniu com Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, em uma conversa que, segundo fontes ligadas ao clube, teria ocorrido de uma maneira respeitosa, mas não garantiu a permanência do jogador nos planos dos jogos restantes. E apesar da gente ter trazido ontem aqui que ele seria reintegrado e tal, pelo jeito voltar atrás, né? Mas é a coisa mais sensata mesmo, né, cara? Não adianta. O cara já se declarou que vai sair, desceu a lenha na diretoria, né? Teve aquele atrito lá, suposto atrito lá com o Felipe Luiz, né, no campo. Embora o Felipe Luiz não tenha reclamado disso, né? Não tenha levado isso para fora, falando que, meu Deus, ele me desrespeitou. Não foi ele, quem falou isso foi os diretores do Flamengo lá, o Marcos Braz, o Landim, né? Que usaram isso como motivo até para afastá-lo. E agora, cara, sim, né? Não tem muito sentido ele ficar ali mesmo, né? Vai sair, né? Já tá certo que vai sair. O Landim chegou a oferecer uma contraproposta para ele, né? Um contrato novo, uma renovação aí de 1 ano, 50% de aumento, e aí com a cláusula de aquelas cláusulas por metas, né? Podia renovar automático, deu um desafio para ele, né? Deu uma desafiada nele, tipo assim, se você é bom, você vai se recuperar, você vai ter seu contrato renovado automaticamente, mas tem que bater as metas aqui, né? Meio que desafiou ele, e ele usou aquela desculpa esfarrapada, mas eu já dei minha palavra pro Cruzeiro, né? Aquela conversa, né? Coisa que o Dudu não fez. Mas ele eu vou honrar a minha camisa. Nada, ele tá querendo se vingar dos caras mesmo, né, cara? E ele só ficou puto pra sair
Ele só ficou puto no último jogo, quando o Felipe Luiz tirou ele, porque ele não tinha feito gol ainda, porque ele tava louco pra fazer um outro golzinho. Você imagina, ia sair mais ainda, com mais marrento ainda, meu. Bicho com o peitão mais estufado ainda do que ele já saiu. Porque ele fez 2 gols no primeiro jogo, se ele fizesse mais um gol que seja no segundo jogo, nossa senhora, aí que ele ia falar tudo, né? E no fim, acabou dando certo a estratégia dele, né? Pra ele foi maravilhoso, né? Vamos falar a verdade, né? Olhando pelo lado dele, né? Todo mundo desceu a lenha, tudo, mas ele ficou sendo falado, tá sendo falado até agora. Até agora, né? Falou, e no fim, aí ele conseguiu que o Landim ainda apresentasse uma contraproposta para ele, velho, um novo contrato, né? Ó, vai ter renovação automática. Isso aí pra ele foi o ápice, cara. Conseguiu tudo que ele queria e tá saindo, na minha opinião, por cima ainda. Porque se o Landim não oferecesse contrato de novo para ele, deixar-se afastado, né, desde o começo ali, como eles já pediram, ele ia sair meio por baixo ali, né? Mas agora não. Agora a gente já sabe que ele só tá sendo afastado de novo porque ele não aceitou o novo contrato do Flamengo, né? E ainda tem o Santos na parada ainda, falando que tá querendo contratar e tal, né? Mas o Gabigol foi esperto e, na minha opinião, se deu bem, né? Agora, não sei se o Cruzeiro se deu bem, né? Essa é outra pergunta, né? Será que ele vai voltar a jogar bola lá no Cruzeiro? Sendo que o Flamengo, que é o time que deu tudo pra ele, que ele fez tudo pelo Flamengo também, né? Vamos falar a verdade, né? Fez aí a fama toda dele aí, né? Tudo que aconteceu no Flamengo, jogador histórico do Flamengo. Ele já saiu, fazia 2 anos que não jogava bola. Será que ele vai jogar no Cruzeiro? Vamos ver, né? Cruzeiro tá, de repente, gastando uma grana aí que, meu Deus do céu. Então vamos aguardar, né? Falando aqui do próximo jogo do Flamengo, segundo matéria do Coluna do Fla, aqui o Flamengo chega a 14 desfalques para o próximo jogo do Brasileirão contra o Cuiabá. A matéria diz aqui que Léo Ortiz, Gerson, Plata, Varela, Pulgar, De La Cruz, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Vinha, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol são desfalques. E os 14 desfalques vão desde convocados nas seleções, na data FIFA, até os que ainda se recuperam de lesões no departamento do Flamengo, até o Gabigol que está afastado, né? É isso aí. E o Bruno Henrique, que está cumprindo suspensão automática. Então esses são os desfalques, né, cara? Lesionados é o Pulgar, De La Cruz, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Vinha, Cebolinha e Luiz Araújo. Só esses, mais nada. E por conta desse monte de lesionado aí, de pessoal com suspensão, galera que tá fora, tá na seleção, né, diversos fatores aí, alguns jovens da base podem ganhar mais minutagem aí no time do Flamengo, né? Everton Araújo e Lohan, por exemplo. Então é hora da molecada aproveitar aí, né, que a hora é agora, meu. Pode não ter de novo, pelo menos esse ano, uma nova chance, né, cara? E, cara, essa aqui é foda, né, cara? O Corinthians tá com aqueles transfer ban da FIFA, né? Não pode contratar ninguém. E aí, teoricamente, não vai poder contratar o Hugo Souza. E segundo matéria do mundorubronegro.com, o Flamengo pode vender o Hugo Souza pro time da Bélgica. Um time da Bélgica. Que coisa boa, né? Vamos lá. O que acontece, ó? O goleiro Hugo Souza, tá beleza pra falar aqui hoje, hein? O goleiro Hugo Souza, que ainda pertence ao Flamengo, pode não ficar em Itaquera em 2025, não vai, né? O contrato de empréstimo se encerra em dezembro, mas a diretoria não aceitou a forma de pagamento da equipe paulista, e aí tem o transfer ban, o Corinthians não pode contratar ninguém, cara. Então ele pode ser vendido ao Lomel SK da Bélgica, que está ligado ao Grupo City. Tá? De acordo com o jornalista Vene Casagrande, dia 30 se encerra o prazo de prioridade de compra do Corinthians junto ao Flamengo, dia 30 agora de novembro. Passando essa data, o Flamengo pode pedir qualquer valor no mercado para vender o Hugo Souza. A opção de compra junto ao Corinthians está fixada em 800 mil euros, né? 4,8 milhões de reais. O Lomel SK é o time que recebeu o volante Vinícius Souza, comprado pelo Grupo City, junto ao Flamengo na temporada de 2020. Hoje em dia o atleta está no Sheffield United, tá? Então tem essa possibilidade aí. O Corinthians perdeu o seu grande goleiro deste ano, o cara que praticamente salvou o Corinthians no ano de 2024, né? Salvou o Corinthians do rebaixamento. É o que a galera tá falando lá, é o grande herói do Corinthians, né? Deste ano. Mas o Corinthians, sem poder contratar, pode perder aí o Hugo Souza, ter que devolver pro Flamengo, e o Flamengo, que não quer ficar com ele, vai acabar vendendo, de repente ganha uma grana a mais, né? Vamos aguardar.
O jogador que poderia estar na mira do Flamengo é o Vitor Roque, né? Só que, cara, aquele negócio, né? O Vitor Roque tá lá no Barcelona. O Flamengo iniciou uma procura aí para buscar atleta para o lugar do Gabigol, né? E já falou Alex Arce, falou de jogador aqui do próprio Brasil, e agora tem essa do Vitor Roque aí, né, cara? Ele é aquele negócio. O Vitor Roque, cara, devido ao fato de que os preços estipulados pelo Barcelona são impraticados para o Flamengo meio que esfriou a negociação, né? A equipe espanhola gastou 74 milhões de euros, cerca de 396 milhões na época, para ter o Vitor Roque. Portanto, o Barcelona não considera vantajoso um novo empréstimo e opta por negociar o atleta de forma permanente. Em última análise, a meta é recuperar uma parte do montante investido pelo atacante junto ao Atlético Paranaense lá, né, cara? Então, o Vitor Roque, que assinou com o Barcelona em 2024, em janeiro, não conseguiu se estabelecer na equipe espanhola. No momento, joga emprestado ao Real Betis, tem 14 partidas e 5 gols. É importante destacar que ele é uma das peças principais promessas do futebol brasileiro no dia de hoje, né, com uma passagem muito boa pelo Atlético Paranaense, né, cara? Só que chegou lá no Barcelona, não se deu bem, não foi bem, né? Isso acontece muito. Isso não quer dizer que ele é ruim. Na verdade, não foi pro Real Betis, tá aí fazendo bem. Já fez 5 gols lá, cara. O moleque é bom de bola. De repente teve aquele período de não conseguiu se adaptar. É difícil, cara. O cara sai do Brasil, que é uma cultura totalmente diferente da cultura espanhola, pelo que a gente vê, né? Aí chega lá, o cara se estranha na Europa, um país diferente, fuso horário diferente, tudo diferente, né? Não é igual ao Brasil, né? E ainda mais lá na Europa, que é um país racista pra caramba, a Espanha, a gente já vê o que acontece com o Vinícius Júnior. Você acha que não acontece nada em relação ao Vitor Roque? Ele pode até não falar, mas com certeza acontece. Eu vou falar aqui, não, muita gente pode me escrachar aqui, né? Tem uma galera que acha que isso é mimimi, mas não é não, mano. Isso aí acontece, você vê que os caras sofrem lá. Você acha que ele não sofreu um pouco também no Barcelona, um pouco disso? Não sei, cara. E aí tem outra coisa que os caras odeiam também, é brasileiro, cara. Você acha que os caras gostam mesmo de brasileiro? Não gosta, cara. O brasileiro chega lá e é meio diferenciado, como é o Vitor Roque, o jogador, como é o Endrick mesmo. Os caras meio que começam a querer deixar de lado, começam a boicotar. Isso é normal, cara. Isso acontece. Não adianta. Mais quando é brasileiro ainda. O cara morre de medo de fudir o jogador brasileiro. Morre de medo. Essa que é a verdade. Morre de medo de chegar lá e regaçar com tudo. Só que aí os caras meio que tentam moldar, né? De repente, às vezes, o cara não aceita muito esse molde que eles querem colocar no jogador brasileiro. E aí o cara começa a ficar afastado. Pô, que é mais que o Gabigol, cara. O Gabigol foi pro Europa e não deu certo. Por que não deu certo? Você acha que foi só porque o futebol dele é ruim? A gente sabe que o futebol dele não é ruim. Por que não deu certo? Porque os caras meio que boicotaram ele lá, cara. E assim já aconteceu com vários jogadores, tá? Vários jogadores. E vai muito da postura do jogador. Chega lá, né? Não aceita levar porrada e briga, bocudo. E aí eu não tô falando que ele tá errado. Ele tá certo mesmo, porque fica levando porrada de graça. E aí os caras ficam bravos, aí arruma encrenca, aí já viu como é que é, né? Coisa normal. Sei que se ele voltasse pro Brasil jogando no Flamengo, nossa, assim, os caras iam ganhar muito, hein? E o Flamengo também ia ganhar muito. Porque esse moleque é bom, já provou que é bom. Não adianta. Os caras não compraram ele à toa. Compraram ele à toa. É que chegou lá, não se adaptou, né? Não fizeram também. O cara compra e joga o cara lá no campo, né? Ao invés de pegar e fazer né? Tem que ter um tratamento, né? Porque o cara vem de outro país, pô. Rapaz novo ainda. Sei lá, cara. Os caras acham que não sabem trabalhar isso, não. É difícil, viu? Complicado. Vamos que vamos, né? Então é isso, galera. Já é mais um vídeo aqui no canal, né? O Flamengo aí tá na semana, né? De eleições. E os candidatos estão dando suas opiniões aí, falando sobre esse projeto, né? Alguns interessam muito a torcida, outros não. E assim, né? Vai se realizar aí um novo presidente. E sobre as contratações do Flamengo, né? Vitor Roque aí acaba sendo uma que tá bastante na mídia, né? Que todo mundo tá falando, que pode acontecer, que pode vir realmente pro Mengão. Mas o Flamengo também está atrás de outras contratações, como Arthur Cabral, né? Que pode vir pintar aí no Mengão. E para substituir Gabigol, né? Acredito que seja um reserva aí de Pedro, né? Que Pedro só volta no meio do ano. Mas se consegue Gabigol, que já está confirmado que não permanece para 2025, vai precisar de um atacante ali de referência. E eu acredito que seja Arthur Cabral ou Vitor Roque. Então acaba sendo um pouco mais difícil, só se
o Barcelona facilitar um pouco aí, né? Abaixar o preço, colocar parcelas mais longas, né? E assim ele poderia vir para cá ou até o empréstimo, né? O que eu acho bem difícil o Barcelona fazer isso. Mais dinheiro o Flamengo tem. Fazer loucuras o Flamengo não vai. Eu acredito que o Flamengo não vai fazer loucuras para um jogador e se apertar em dívidas, né? Ainda mais que já gastou à vista aí com o terreno, com algumas contratações à vista. Então eu acredito que o Flamengo vai fazer isso. E deve surgir também novos nomes aí, que o Flamengo está à procura. Qual a sua opinião, torcedor? Seria uma boa Vitor Roque no Mengão? Comenta pra gente, deixe seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora valeu e até o próximo vídeo.